Olá, vamos para mais um vídeo da série Terapia de Casal e hoje o tema é temperamento e vida conjugal. Afinal, saber o temperamento do meu cônjuge ajuda na relação? Ajuda saber o temperamento da minha esposa? E a resposta é sim. Mas afinal, o que é temperamento? Temperamento, segundo o autor Antônio Royo Marim, na sua obra Teologia de la Perfección Cristiana, eu tenho aqui um compêndio em português da obra dele, é uma inclinação íntima de comportamento de constituição fisiológica. Ou seja, a pessoa nasce com um temperamento, nasce com uma certa tendência de comportamento, né? Então, assim, quais são os temperamentos? Colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico, sendo bem direto. Contudo, a melhor forma da gente identificar os temperamentos é conseguir adquirir uma certa capacidade de identificar componentes de temperamento. Porque os temperamentos, eles possuem pelo menos dois componentes, né? Pode ser que ele possua também um aporte de algum outro componente, mas não vamos entrar nesse mérito, não. Vamos nos ater aos dois componentes de cada temperamento. Esses componentes, eles se dividem em dois polos: polo vertical e polo horizontal. Falando do polo vertical, a gente pode dizer que um dos componentes é o componente quente, fica no polo superior. Daí, fazendo uma analogia, né, inclusive o Ítalo Marcilli, ele escreveu um livro falando sobre a importância de desenvolver um olhar poético sobre o tema. Esse livro aqui ele é fundamental, muito bom. Ele aborda sobretudo isso, a importância de se adquirir uma certa abertura de olhar, né, para você ser capaz de realmente identificar os temperamentos. Então, assim, fazendo um pouco esse exercício, né, de abertura poética, de abertura de olhar, vamos imaginar que a gente está colocando para ferver uma água. A gente quer fazer um macarrão, quer colocar para ferver uma água. A água começa a ferver. Qual que é a tendência que a gente observa ali na água? Ao começar a evaporar, ela vai subir. A gente observa então aí que o componente quente ele tende à expansão, ele tende a subir. Se por acaso eu quero fazer um suco para tomar com essa macarronada que eu estou preparando, eu vou colocar a água numa forma de gelo, vou colocar no congelador. O que acontece com essa água? Com as moléculas dessa água, elas tendem a se agrupar, elas tendem a se concentrar. Isso quer dizer que o componente frio ele tende à concentração, ao recolhimento, enquanto o componente quente ele tende à expansão. Uma outra forma da gente entender os componentes, né? Componente quente. Quando a gente, por exemplo, está num clima de verão, a gente tende a o quê? Está calor, está quente, a gente tende a se mexer, é verdade? A gente tende a se abanar, né? Então, assim, e por um outro lado, né, isso aí é óbvio, né? Porque realmente a pessoa está suando, é calor, tende realmente a tirar a camisa, tende ao movimento. Então é bom a gente começar a pensar nisso, né? Componente quente, movimento, expansão. Por um outro lado, quando a gente está no inverno, né, a gente agora está se aproximando do inverno, estamos no outono e estamos nos aproximando do inverno, um clima mais frio. Eu moro num bairro que é um pouquinho mais frio. E qual que é a tendência nossa de comportamento, né? Se recolher. Quando está muito frio, a gente quer se recolher, quer ficar sentado no sofá assistindo a uma série, lendo um livro. Ou seja, há essa tendência, né? Então, assim, a pessoa que possui componente quente, ela tende à expansão. E a pessoa que possui componente frio no seu temperamento, ela tende ao recolhimento. Quem é que nunca observou aquela pessoa que é mais faladeira? É verdade? Então, assim, essa expansão, como que ela aparece no homem, na mulher? Por meio, sobretudo, da fala. Então, é fácil a gente observar aquelas pessoas que tendem mais a falar. Por outro lado, há outras pessoas que não possuem essa tendência, tendem mais a um certo recolhimento. Imagina agora que você está chegando numa festa, está chegando a uma festa
e possui poucos convidados que você conhece o anfitrião, de repente mais uma outra pessoa, você chegou à festa e sentou numa mesa e por enquanto não chegou ninguém, você está sozinho naquela mesa, né? Se em você há uma certa inquietação, querendo expandir, querendo que fulano ou ciclano chegue logo para você começar a conversar, colocar o papo em dia, contar de repente um caso curioso, um caso engraçado, se dentro de você começa a formigar esse desejo, né, essa vontade de expandir, é provável que você possua componente quente no seu temperamento. Se isso não acontece com você, se você está nessa mesma situação, nessa mesma circunstância, mas está confortável, você está observando, né, o movimento da festa, você consegue se entreter, né, de repente olha ali uma pessoa que tem um cabelo engraçado, e quer dizer, você está confortável, você consegue se entreter com o movimento, você está bem, está confortável ali, é porque você provavelmente possui componente frio. Então assim, esse seria o primeiro polo, né, polo vertical, componente quente, componente frio. O outro polo, polo horizontal, seria do componente úmido e do componente seco, ou do componente seco e úmido. Aí tanto faz. Vamos voltar ao exemplo do macarrão. Você está aqui se preparando para fazer uma macarronada. E aí você pega esse macarrão que ainda não está cozido e tenta fazer com aquele macarrão a letra U. O que vai acontecer se o macarrão não está cozido, se ele está seco? Ele vai quebrar, ele vai resistir, ele tende a essa resistência. Se por um outro lado você pega esse mesmo macarrão, você coloca para cozinhar, o macarrão agora já está cozido, você tenta fazer a letra U. Com o macarrão, o que acontece? Ele obedece ao seu comando. Você consegue fazer o U. Ou seja, o macarrão agora está úmido. Ou seja, o componente úmido ele tende a esse envolvimento, enquanto o componente seco ele tende à resistência. Ou seja, o componente úmido ele tende a uma certa, ele tende a não assumir uma forma. Por mais que eu faça o movimento com o meu dedo, quando o macarrão está seco, as marcas da minha ação ficam ali. Você consegue identificar? Você tentou fazer o U e as marcas da ação ficaram naquele macarrão. Agora, com o macarrão úmido, quando eu ajo sobre o componente úmido, as marcas da minha ação não ficam ali, porque eu formei o U e daqui a pouco eu consigo formar a letra O, consigo formar um L. Compreende a diferença? Como é que é esse movimento dentro de nós, dentro do homem, dentro da mulher? Se, por exemplo, ao ser ofendido, aqui é um exemplo, você foi ofendido. Se dentro de você tende a ficar a marca daquela ofensa há algum tempo, aquilo ali tende a permanecer há algum tempo, quer dizer, ficou uma marca ali, é provável que você tenha o componente seco. Ou se você tem uma certa facilidade de esquecer aquilo que aconteceu, aquilo ali não perdura muito tempo dentro de você, é provável que você tenha um componente úmido. É lógico que isso acontece para as boas coisas, né, para os bons momentos e para os maus momentos, né, para as ofensas, no caso seriam os maus momentos, né. Boas coisas, bons momentos que você passa também acabam que não fica muito a marca em você, por conta de você ter esse componente, né, úmido. Usando esse mesmo exemplo da ofensa, né, se quando você é ofendido, você tende a reagir prontamente àquilo, né, alguém te xingou, você tende a xingar de volta, alguém te ofendeu, você tende a retrucar, provavelmente você possui componente quente que tende a essa expansão. Se você não tende a isso, né, provavelmente você tem o componente frio, né? Se você tende a elaborar melhor, tentar entender melhor o que está acontecendo, a pessoa te ofendeu, você está tentando entender, por que aquele fulano fez isso? Você fica meio que sem ter realmente... É como se você demorasse mais para formular uma resposta, né? Se isso é uma certa tendência em você, é porque você possui provavelmente componente frio.
Então daí a gente já consegue visualizar esses dois polos, o polo vertical, quente e frio, e o polo horizontal, seco e úmido. Ocorre que da junção desses componentes que se formam os temperamentos. Quando a pessoa possui o componente quente e o componente seco, quente, seco, a pessoa possui temperamento colérico, cujo símbolo é o fogo, porque expande e deixa sua marca. Se a pessoa possui a junção dos componentes quente e úmido, ela possui temperamento sanguíneo, expande e envolve. Não deixa a marca, expande e envolve. O símbolo é o ar. Se a pessoa possui a junção dos componentes frio e seco, ela possui temperamento melancólico. Concentra e fica a marca. Se a pessoa possui o temperamento fleumático, ela concentra e possui a umidade. O símbolo do temperamento melancólico é a terra, porque a terra é fria e seca. E o símbolo do temperamento fleumático é a água. Se, por exemplo, você pega dois copos, num você coloca a água, no outro você coloca a terra, e você coloca a mão dentro do copo, você vai perceber que no copo que está a terra, quando você tirar os seus dedos, a marca da sua ação vai ficar ali. Não é verdade? Você tira ali e você consegue identificar no copo. Vê se tem algum copo aqui. Não tem. Você consegue identificar no copo as marcas da sua ação. Frio, seco, temperamento melancólico. Quando você faz a mesma coisa com um copo de água, isso não acontece. Você coloca a sua mão, você tira, a água é fria, mas as marcas não ficam ali, por conta do componente úmido. Então, olha, não à toa existem vários livros para falar sobre o tema. Então, assim, é muito útil identificar o temperamento do cônjuge, porque, assim, o cônjuge que é colérico, ele possui uma certa tendência a agir no mundo e possui um certo filtro da realidade. Tende a compreender as coisas de uma certa forma. E por aí vai, o fleumático de uma determinada forma, o colérico e o sanguíneo tendem à expansão, o melancólico e o fleumático tendem a esse recolhimento. Só de entender isso, muita coisa já começa a se resolver na vida do casal. Você começa a entender, nossa, fulano expande bastante, mas assim, isso aí também está no temperamento dela. Então, a pessoa começa a compreender melhor. Ninguém ama aquilo que não conhece, não é verdade? Então, assim, quando você começa a estudar sobre os temperamentos, você começa a compreender mais o outro, você começa a conhecer mais o outro, você começa a ser mais amável, a ser mais caridoso com o outro, você consegue entender melhor como é que o outro funciona. Então, olha, é lógico que esse tema ele é um tema profundo, um tema denso, e que pede um curso, e que eu gostaria de dar aqui gratuitamente no meu canal do YouTube. Um curso no qual eu condensaria esses diversos livros aqui que tratam sobre o tema. Os dois principais que eu recomendo são esses aqui, do Ítalo Marcílio, o Elogio aos 4 Temperamentos e os 4 Temperamentos na Educação dos Filhos. Apesar desse nome, ele é muito útil para a relação conjugal. Mas tem outros tantos livros aqui também que constariam também algumas lições nesse curso que eu quero dar gratuitamente aqui no meu canal do YouTube. Só que para isso eu conto com a colaboração de vocês, que vocês divulguem esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem, porque esse canal eu acabei de criar aqui no YouTube, e assim, realmente esse conhecimento sobre os temperamentos é um conhecimento que vai ajudar muita gente, vai resolver alguns problemas na vida do casal, ajudar o casal a se conhecer melhor. Então realmente é algo útil. Então, assim, eu vou começar a gravar o curso quando eu tiver aqui pelo menos 150 inscritos no canal, ou quando esse vídeo possuir 500 views, 500 visualizações, tá bom? Então compartilhe aí com o máximo de pessoas, de amigos, de pessoas, no grupo de WhatsApp,
que vocês puderem, para que isso ocorra o mais rápido possível e para que eu comece a gravar esse curso que eu poderia muito bem cobrar, tá? Eu fiz aqui pelo menos 3 cursos sobre os 4 temperamentos, né? Eu vou dar o curso baseado também nesses 6 livros aqui, né, que eu mostrei para vocês. Então, assim, realmente é bastante conteúdo que vai ser disponibilizado gratuitamente aqui no YouTube. Então, assim, realmente não percam tempo, compartilhem logo isso para que vocês possam receber esse conteúdo o mais rápido possível e gratuitamente aqui no canal. Tá bom? Não esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho, ativar aí as notificações, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.